Olá, meu irmão e minha irmã, com alegria queremos partilhar um pouco sobre a liturgia desse 12º domingo do tempo comum, a partir do Evangelho que está em Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Haviam ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos diante de nós neste evangelho, nesta liturgia da palavra, melhor dizendo, dois pontos importantes. Um Deus que é todo-poderoso e, mesmo sendo todo-poderoso, nos ama. A primeira leitura do livro de Jó nos traz a realidade de um Deus que manda no mar, que quebra a arrogância, o orgulho das ondas do mar. E ela nos remete ao livro de Gênesis, já ainda no capítulo 1, no versículo 9, quando Deus ele limita as águas para que pudesse haver a terra, os pontos de terra na criação. É interessante perceber a realidade de que o mar é uma grande força da natureza. Uma grande força da natureza que o homem ainda não consegue dominar por completo. Já existem diversas obras de engenharia que poderíamos citar, por exemplo, como o próprio Canal do Panamá, e tantos outros que trabalham a realidade da navegação e tudo mais, mas o homem ainda não é capaz de controlar a força do mar. Principalmente em eventos como, por exemplo, um tsunami. O que se pode fazer é monitorar e evacuar a área, mas você não consegue parar a força do mar. Ainda não temos esse poder. Tanto mais ainda no período em que foi escrito a Sagrada Escritura. Além disso, o mar para os judeus, para os palestinos, representava uma grande ameaça. Representava a morte, representava os inimigos. Os inimigos, inclusive, vinham do mar. Na Sagrada Escritura, você vê, inclusive, diversos monstros que saem do mar. No livro de Jó mesmo, nós temos alguns exemplos. Por quê? Porque os judeus eles não tinham domínio da navegação, não tinham esta relação íntima com o mar, como outros povos, próximos inclusive, como por exemplo os fenícios. Então existia esse grande medo do mar. Ao mesmo tempo, esta grande força da natureza que é o mar, quem poderia subjugar? Apenas Deus. Deus Todo-Poderoso. Aquele que deu limites ao mar, que muito bem citado em Jó e que também é recordado no Evangelho de hoje. Essa realidade está presente. E que bom que esse Deus que é todo-poderoso, que é capaz de subjugar as grandes forças da natureza, nos ama. Que é bem o que diz a segunda leitura. Com um amor que nos constrange, com um amor que nos pressiona interiormente. Não porque Deus nos pressiona para fazer algo, mas aquele amor tão profundo que quem faz a experiência desse amor se sente impelido, atraído, sente o desejo de responder a esse amor, de fazer algo por esse amor. Então, é muito interessante olhar esta realidade. E nós temos aí o Evangelho diante de nós. É importante perceber alguns simbolismos do Evangelho. Em primeiro lugar, a noite. Eles foram navegar, já era noite, e a noite, para os judeus, tinha essa representação da escuridão, das trevas,
né, do ataque do mal, mesmo porque eles tinham dificuldade. A gente tem que entender que hoje uma cidade urbanizada tem luz para tudo quanto é lado. Naquela época não era assim. Então tudo era trevas, tudo era escuridão, quando não se tinha a luz, por exemplo, da lua. E não se levava um lampião, um candeeiro junto. Então é importante recordar esta realidade. Em alto mar, numa ventania gigantesca, com certeza dificilmente conseguiriam manter algo aceso. Então eles não enxergavam muita coisa e ainda sentiam a força do mar, da tempestade, das ondas, enchendo o barco. Então, a noite e o mar, duas grandes ameaças. A escuridão e as trevas e também o risco de morte, o ataque do inimigo, tudo isso está ligado a esse simbolismo. A barca, é claro, no Novo Testamento, a barca sempre vai representar a igreja. Então, Jesus estava na barca, porém não era ele que conduzia a barca, eram os seus discípulos, eram os apóstolos, portanto, hoje representados pelos bispos. Eles conduziam a barca para onde Jesus queria, porém existia essa força do mar querendo fazê-los mudar de direção, destruí-los completamente. Interessante perceber que eles desesperados, Jesus dormindo tranquilo. Isso significa o quê? Muitas vezes nós vemos o que está acontecendo com a igreja, as perseguições, os perigos e tudo mais, e pensamos, será que Deus não escuta mais as nossas orações? Será que Deus não está mais presente? Será que Cristo não está mais presente na igreja? E Marcos quer mostrar essa realidade. Está sim. No período do Evangelho de Marcos existiam já algumas perseguições, e próximo ali do Evangelho de Marcos, a grande perseguição de Nero aos cristãos em Roma. Então, Marcos também trazia essa realidade para dar força para os cristãos. Calma, no meio dessa tempestade vocês não estão sozinhos. Jesus está na barca e vai continuar até o fim dos tempos. Eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Essa foi sua promessa no Evangelho de Mateus. Mas, ao mesmo tempo, e é claro, veja, aquele que está na barca é capaz de fazer cessar o vento e acalmar o mar. Portanto, é preciso confiar em quem está na barca. O fato de Jesus dormir tranquilo no meio de toda essa bagunça, todo esse alvoroço, é sinal de que tudo está sob controle. Embora aos nossos olhos não pareça, está sob controle. Mas os discípulos, ao invés de olharem para Jesus, eles olharam para as ondas. Eles olharam para aquela água subindo pelo barco, enchendo o barco, e se desesperaram. Tiraram os olhos de Jesus, olharam para o problema. E o problema os fez ficarem desesperados ao ponto de ir até Jesus e depois levarem aquela grande bronca de Jesus, e que nos é muito útil, porque nós também precisamos refletir sobre suas palavras. Ter coragem, confiar, ter fé. Nós precisamos viver isso. Às vezes, esta tempestade acontece na nossa vida, no nosso interior. Às vezes, diante dessa tempestade, parece que rezamos e nada muda, parece que Jesus está dormindo, parece que Jesus nem está presente, mas Ele está. O Evangelho de Marcos quer nos dizer, Ele está presente. E muitas vezes nós olhamos, ao invés de olhar para Jesus, que faz parte da barca da nossa vida, está dentro da barca da nossa vida, nós olhamos para o problema e deixamos que esse problema vá crescendo. A água vai enchendo o barco, ou seja, o desespero vai tomando conta de nós, a ansiedade, uma série de outras coisas vai tomando conta do nosso coração. Não, nós temos que olhar para Jesus, aquele que é capaz de fazer cessar toda a tempestade, de acalmar o mar. Tenho certeza que todos nós já enfrentamos outras tempestades com Jesus. Não foi rápido, algumas delas não foram rápidas, mas nós passamos por elas. E depois da tempestade vem a bonança, diz aquela frase antiga. Então, nós já fizemos essa experiência, precisamos retomar essa experiência novamente e enfrentar todas essas dificuldades com nosso Senhor. Não olhar
né, para o problema e deixar que ele tome conta, angustie o nosso coração, mas olhar para aquele que é a solução do problema, para aquele que está conosco, que vai nos ajudar a superar todas as dificuldades, não por meio de mágica, não é algo mágico, mas vai nos dar todas as graças, toda a força, toda a sabedoria necessária para poder passar por essa tempestade. E é isso que nós queremos pedir ao Senhor, né, por meio da força desta liturgia, por meio da força da palavra de Deus, que Ele nos dê a graça de confiar em Cristo, ter fé e ter coragem, porque com Cristo toda tempestade é superada. Sobre vós, sobre a vossa família, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.